Hoje vamos contar a história de Lúcia e Priscila Bocardi. Com diabetes e hipertensão, Lúcia Bocardi, de 61 anos, já sofreu 3 AVCs, perdeu parte dos movimentos, da fala, da memória e da autonomia. Ela também passou a sofrer crises de pânico e depressão. Suspeita-se ainda que esteja com Alzheimer precoce. Já são quase 2 anos que Lúcia está à espera por consultas com cardiologista e neurologista. Ela está entre as 180 mil pessoas que amargam na fila por atendimento com especialistas e exames na cidade de Sorocaba. Qual que é a sua história, dona Lúcia? O que a senhora sente? Sente alguma dor? Sente dores? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá bom. Consegue falar o que aconteceu com você a primeira vez? Não consigo falar. Não? Não consigo falar. Você Não tem lembra problema. o que aconteceu a primeira vez que você passou mal? Você foi no médico? Não se lembra. Não? Não consigo. Não consigo. A sua pressão subiu. Aí você passou mal, não conseguia se mexer na cama. Lembra? A gente chamou uma ambulância. Não lembro. Eu não lembro. E aí a gente levou você lá na UPA e aí o médico... Não lembro. Tá bom. Ah, Priscila, conta um pouquinho. Qual é a história da sua mãe? Então ela, no falecimento do meu pai, ela passou mal. Nós levamos ela até o PH, né, na Zona Leste. Ela foi atendida lá e ela já estava como se fosse a boca torta, né, uma fraqueza, a pressão estava muito alta. Eles acharam que era devido ao trauma, porque estava perdendo uma pessoa muito próxima, né? E deram um calmante para ela no dia e falaram que se ela não melhorasse era para retornar dentro de 3, 4 dias se ela continuasse com os sintomas. Aí nós voltamos, ela foi para casa e ela dormiu. Quando ela acordou, ela já não estava mais falando, a boca já estava mais torta e com dificuldade também para andar. Aí nós voltamos de novo lá na UPA e eles falaram que ela estava tendo um AVC, mas como já tinham se passado alguns dias, não dava para saber qual foi o local do AVC, né? E que ela tinha que ter feito um exame mais rápido. Mas como ela não foi internada no primeiro momento, então eles abaixaram a pressão dela, regularam a diabetes e deram alta para ela. E a partir de então, a gente começou a tratar ela na UBS, levamos ela na UBS e a médica falou que além do quadro da hipertensão, ela estava também depressiva. Então isso estava agravando e por isso estava tendo esses picos de hipertensão e poderiam causar novos AVCs. Então teria que acompanhar com medicação, tanto de pressão arterial quanto de diabetes, para fazer um controle emocional dela também. E aí a gente começou a fazer o tratamento e depois disso ela teve mais 2 AVCs, sendo o último agora em novembro do ano passado, onde deixou ela com mais sequela, que o braço direito não mexe mais e a perna dela dá com uma dificuldade maior. Então agora ela já precisa de ajuda para se vestir, não é tudo que ela consegue fazer sozinha, cozinhar ela já não consegue mais, a gente tem que cozinhar, colocar comida para ela. Então às vezes ela derruba comida porque a outra mão não é a mão dominante dela. E estamos guardando tanto o neuro quanto o cardiologista desde o ano passado. Já vai fazer, o neurologista já foi pedido 3 vezes, tanto no primeiro atendimento quanto depois na Santa Casa, quando ela ficou internada em 2024. E agora novamente estamos aguardando, né? Então já vai quase aí 2 anos que estamos esperando tanto o neuro quanto o cardiologista para ela e a gente não tem nenhum retorno, né? Que sentimento que você tem sobre essa demora, né? Demora e assim, a gente tá fazendo o que a gente consegue dentro do nosso limite, né? A gente vai medicando, quando ela passa mal, a gente leva direto para o PH para ver o atendimento mais rápido possível. A gente chega, às vezes, a chamar a ambulância fala, se tiver como levar, leva primeiro, porque a gente vai demorar, eles não têm um prazo para chegar. Então, se a gente consegue, da última vez a gente colocou ela no lençol e levamos ela, colocamos ela no carro, ela chegou
ela saturando 76%, então ela já estava entrando em coma diabético e a pressão já estava muito alta. Então quando a gente chegou lá já foi direto para emergência, né? E aí aumentou as medicações, agora ela toma insulina também. Então assim, uma doença foi puxando a outra e agora também ela tá com muita dificuldade de memória, que a médica da clínica geral falou que provavelmente ela tá começando com Alzheimer precoce devido ao AVC. Né? E o que precisa é passar no neurologista e no cardiologista para poder ver como que tá o coração, se não tem alguma veia obstruída ou não, o que tá causando esses AVC constantes, né? Além do emocional, ver qual é a causa também, né? Dela, o que tá acontecendo com ela. E para isso a gente precisa fazer esses exames, né? E só quem pede esses exames de ecocardiograma, tomografia são os especialistas. Se a gente não consegue passar com eles, não faz exame nenhum. E aí a gente fica à mercê do que vai acontecer amanhã, a gente não sabe, né? Estamos esperando. E o que você sente em relação a isso? Dá uma impotência, né? Porque a gente não tem mesmo... A gente não sabe mais o que fazer, né? Não tem como... Tem muita gente na fila de espera, eles falam. O caso dela, como ela já teve um AVC, eles não tratam como prioridade, como se fosse uma pessoa mais nova, que não teve nenhum caso de AVC ainda, né? Como dela é recorrente, ela já teve vários casos, então eles não colocam como prioridade. Você percebe isso? Dá pra perceber bastante, assim, que ela já teve AVC, né? Então agora dá medicação, não tem o que a gente fazer, né? Vai controlando. Então a gente fica meio de mão atada, né? Quando eles falam, só já teve AVC. A gente não dá muito pra discutir com eles, né? A gente fala assim, mas a gente quer prevenir para que não tenha mais. Que a gente sabe que quanto mais AVC for tendo, mais chance de ter um fulminante, acontecer alguma coisa mais grave e até mesmo vir a óbito, a gente sabe que pode acontecer, né? Então, por isso que a gente fica atento o tempo inteiro, né? Eu trabalho durante o dia, então o meu filho fica com ela durante o dia, e aí eu venho à noite, daí ela, por causa da crise de pânico, ela não deixa ele verificar a glicemia, nada, então se ela passa mal, eu tenho que vir, então eles me ligam, eu venho para poder levar ela no médico, ela não vai com nenhuma outra pessoa, a gente até tentou semana passada, meu irmão pediu, vamos trazer ela para Santos, meu irmão mora lá em Santos, e falou, traz ela para cá, vamos deixá-la uns dias aqui em casa, né? Pra gente também descansar e ver, eu levo ela no médico aqui, porque lá normalmente costuma ser mais rápido, esses especialistas, né? Meu pai tratou lá durante 5 anos e ele ia no médico a cada 3 meses, no neurologista, no cardiologista, e eles não deixam sem esse atendimento, né? Então lá é muito mais rápido. Aí ele falou, vamos mudar ela pra cá, se for o caso a gente transfere, né? E ela fica aqui comigo e a gente começa o tratamento aqui de novo. Só que quando chegou lá, ela quis ficar um dia só e ela já teve crise de pânico e a gente teve que trazer ela embora, porque a rotina dela agora é essa. A casa dela, a televisão dela, nem na minha casa mais que ela ia no final de semana ficar comigo, ela não vai mais. Então é eu que venho com as crianças, fico com ela aqui, tudo, mas normalmente é assim. Ou ela tá sentada assistindo, ou ela tá deitada. Então a gente vê que tá cada vez mais regredindo, né? Então a gente não sabe se é o Alzheimer que tá aumentando. Então a gente não sabe se a qualquer momento, tipo, ela pode ter uma parada cardíaca ou uma parada respiratória. Então a gente fica na insegurança, né? E acompanhando o máximo que a gente pode. A gente ainda tem sorte ainda de ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Na área, eu já cuidei do meu pai também, que também tinha crises de AIT, que a gente fala, né? Que é um AVC temporário. E durante 4 anos a gente dava medicação pra ele, aí, inclusive ela tá tomando as mesmas medicações que meu pai tomava, né? Então a gente já tem um conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente se sente incapaz porque não consegue fazer mais do que a gente já tá fazendo, né? É uma rotina bem sofrida, uma rotina bem complicada. E no caso a gente não tem um convênio, então fica mais dificultoso ainda, né? Porque no SUS tudo é mais demorado, é muitas pessoas que precisam, né? Então fica bem complicado. Para você fica o sentimento que se ela fosse bem atendida lá no primeiro, que tivesse acesso a todos os exames, não teria... Eu acho que talvez não teria agravado tanto. Se naquele primeiro momento eles levassem em consideração que é o trauma, sim, é o trauma, um velório, né? Ela tinha acabado de perder uma pessoa que ela conviveu 40 anos. Então é um trauma. Mas se eles tivessem internado ela, feito os exames naquele momento, talvez eles lá atrás tivessem conseguido ver que era um AVC.
né? E não tivesse acontecido, já entrado com uma medicação, já encaminhado para Santa Casa, para passar no neuro, porque lá eles têm o neuro, né? Que é o único lugar daqui fora a policlínica é a Santa Casa. E para isso tem que ir pro PH e depois ir para lá, né? Então, e eles falam que esse prazo também não é sempre. Né? Se você, vamos supor, começou com sintomas de AVC, mas em 12 horas você não foi transferida para Santa Casa, não adianta mais você chegar lá também, às vezes, porque dependendo do exame já não vai mais localizar onde é o AVC, tudo, né? E talvez eles, regulou a pressão, regulou a diabetes, eles dão alta. E ela nunca conseguiu uma consulta com um cardiologista, não. exceto quando foi para Santa Casa. Que aí lá eles fizeram exames, né? Fizeram ecocardiograma, fizeram todos os exames e lá eles deram um papel reafirmando que ela precisava fazer um acompanhamento com o cardiologista e neurologista, né? E ela não conseguiu com nenhum dos dois até agora, a gente tá esperando. Né? Então, é o que eu falei, a gente tá fazendo dentro do limite nosso o que a gente pode fazer, né? Tentar manter ela estável e confortável também, porque, né? Complicado também, a gente também não tenta fazer o máximo assim para não estressar, deixar ela calma, né? Então quando a gente vem com as crianças, a gente vê que as crianças já tá ficando muito agitada, a gente já, vamos embora, daí a gente já vai embora, por quê? Porque ela tranquilinha, mais calma, as crises dela não acontecem, né? E quando ela fica estressada ou ela fica nervosa com alguma coisa, a gente já percebe que logo vem uma crise de choro, ou ela já deita mesmo, não consegue falar, a língua enrola, né? Então, os sintomas do AVC, todas as vezes que ela tem qualquer pico de nervo, ele aparece momentaneamente, porque a primeira coisa é a língua dela enrolar e ela não consegue falar. A gente já vê que a boca tá ficando torta, então ela é nova, todo momento, né? Ela tem 61 anos ainda, né? Então, já não é, por ela já se tratar, não era para estar tão agravante, né? Só que a gente vê aí que, no nosso entendimento, falta alguma medicação, né? Talvez alguma medicação mais específica por causa dela. E aí, para isso, a gente precisa de um especialista, né? O que pareceu nesse caso que, muito mais do que talvez uma incompetência do colega médico, talvez uma falta de uma organização desses serviços de saúde, né? O sistema mesmo. Isso, porque não deveria, uma urgência médica não deveria voltar, né, no dia seguinte, ser orientado que não... Segura, né? Essa senhora aqui, vamos ver o que ela tem. Isso, vamos encaminhar para o hospital com os devidos equipamentos e especializados. E aí tem a ver mesmo, né, com a falta de organização do SUS, né, de uma maneira geral, a gente fala, né, então é muito ruim, por exemplo, serviços municipais não terem contato com os hospitais que são secundários ou terciários em complexidade, né, são de maior complexidade, e daí também a gestão não é somente municipal, né, é estadual e federal, e principalmente o modo de contratação desses profissionais. Muitas vezes eles estão sobrecarregados também. A angústia e o sofrimento dessa família mostram o que está por trás da desorganização da saúde em Sorocaba. A corrupção, os recursos desviados, as contratações irregulares, a falta de pagamento dos profissionais de saúde, uma total falta de prioridade com a vida dos sorocabanos.